levantar para orar pelo servo do Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu te apresento o teu servo, o teu filho, que nessa noite está responsável por transmitir a tua palavra. Senhor, eu te peço nessa oração junto com a tua noiva, usa ele como nunca usaste nessa terra, tudo para a tua glória, tudo para o teu louvor. Senhor, fala nos mínimos detalhes com a tua igreja, aquilo que ela está necessitando, para o progresso e crescimento da mesma, em nome de Jesus. E você confirma com amém? Glória a Deus. Meus irmãos, é com muita alegria que desejo a todos a paz do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, eu quero compartilhar hoje dois textos bíblicos. O primeiro está em Gênesis capítulo 49. Gênesis capítulo 49. Queridos, que alegria poder retornar e celebrar a Jesus com os meus irmãos aqui na missão urbana Sal da Terra. Pessoa do pastor Robson, meu amigo, seus obreiros. Me senti muito honrado e tenho uma certeza que quem nos trouxe até aqui foi também a boa vontade de Deus e sua infinita misericórdia. Gênesis capítulo 49. Eu quero ler o verso de número 1 apenas. Gênesis 49, verso 1. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que há de acontecer nos dias que virão. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que irá acontecer nos dias que virão. Eu quero que agora você localize Deuteronômio capítulo 33. Deuteronômio, ou capítulo de número 33. E nós também compartilharemos apenas o verso de número 1. Esta, porém, é a bênção com a qual Moisés, homem de Deus, Moisés é o quê? Homem de Deus. Esta, porém, é a bênção com a qual Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes de sua morte. E você diz amém. Aos que podem sentir, por favor. Queridos, eu peço um pouco de sua atenção, pois a última vez que estive aqui, os irmãos perceberam que a minha dinâmica na área da pregação é um pouco estranha. Eu até pedi a Deus para ter assim a intrepidez do pastor Robson, da pastora, para poder pregar, e me frustrei às vezes que tentei, mas o Senhor falou comigo que eu fosse fiel à sua palavra, que isso seria o suficiente. Por isso que eu peço agora de sua total atenção. Foi lançado nesse altar uma palavra referente ao mês de novembro, que eu particularmente tomei para si, e
da história de José. No primeiro sonho que José teve, talvez a sua falta de administração fez com que ele ou seus irmãos não tivessem o discernimento necessário para entender que o tempo que Deus estava movendo ao favor do filho da velhice de Jacó também serviria aos de sua casa. Só que o segundo, ou melhor, o último sonho na vida de José, quem sonha não é ele, quem sonha é Faraó. É um sonho que todos nós conhecemos: as vacas gordas e as vacas magras, 2 tempos, e cada tempo duraria 7 anos. As vacas gordas são 7 anos de fartura, que Deus faria com que as novidades da terra produzissem abundantemente mais, que seriam dominadas por também 7 anos, que esses 7 anos que nos é apresentado como ano das vacas magras seriam anos pelos quais Deus faria a terra reter a sua novidade, e haveria grande fome em toda a terra. Moisés entendeu que a bênção, aliás, José entendeu que a bênção não administrada vira peso e não promessa. Ele sabe que quando a bênção não é administrada, até o que é bom é engolido e não tem resultado. Mas quando a bênção é administrada, quando há governo, até a crise serve de propósito. É então que José explica o sonho a Faraó, e Deus o coloca como administrador desse período que acontecerá na terra do Egito. Diz-nos a Bíblia que nos 7 anos José, ele enche o seu celeiro, enche a casa de Faraó e farturosamente enche o celeiro do Egito. E o único que tem a revelação desse tempo que está prestes a acontecer de fome é José e o Egito. A terra não se prepara e, consequentemente, por não se preparar, diz-nos a Bíblia que há grande fome em toda a terra. Quando inicia-se o período das vacas magras, diz-nos a Bíblia que essa fome alcança também a casa de Jacó, pai de José. Jacó, ele pede para que 10 dos 11 filhos que estão com ele, pois José está no Egito, vá até o Egito para comprar comida, para que esse período de vacas magras eles consigam sobreviver. É então que quando eles chegam no Egito, a Bíblia diz que José se revela a sua identidade, revela o que Deus o fez e aonde Deus o colocou para administrar. E é então que José vai fazer 2 pedidos para os seus irmãos. Primeiro, traga seu pai Jacó e toda a sua casa para morar no Egito. Segundo, diga para seu pai Jacó que a túnica manchada de sangue era uma farsa e que José não havia morrido, mas estava vivo. Quando José pede para que seus irmãos vá buscar seu pai, é Gênesis capítulo 47, se você quiser acompanhar. Diz-nos a Bíblia, pastor Robson, que José apresenta Jacó a Faraó. Capítulo 47, verso 10. É então que Jacó vai tomar uma decisão inesperada. E eu gosto dessa ideia de Jacó, pois diz-nos a Bíblia que Jacó decide abençoar a Faraó, e toda
toda a sua casa. Jacó sabe que a bênção também é administração. O que Jacó está lançando sobre Faraó é justamente que tudo que Faraó governa e todos que têm sobre ele governo serão também abençoados com as palavras do patriarca sobre a vida do que está sentado sobre o trono. E me escute, pois Jacó, ele abençoa 3 classes de pessoas enquanto esteve no Egito. Me escute, Jacó abençoa a Faraó, Jacó abençoa a seus netos e Jacó abençoa a seus filhos. Capítulo 47, Jacó abençoa a Faraó. Capítulo 48 de Gênesis, Jacó abençoa os seus netos. Ele quebra uma questão patriarcal, pois primeiro abençoava-se os filhos, para depois então abençoar os netos. Mas Jacó primeiro abençoou os netos, para depois abençoar os filhos. E quando eu falo de bênção, eu trago aqui, à luz da Bíblia, o poder que ela tem. Jacó sabe que ele não pode abençoar qualquer tipo de pessoas e nem ser movido pela emoção momentânea para lançar uma bênção ou uma maldição. É por isso que Deus vai chamar a Abraão e vai dizer: Abraão, tenha muito cuidado com quem você decide abençoar. Tome muito cuidado com quem você decide amaldiçoar, porque depois de lançada a bênção e a maldição, é como se uma flecha fosse lançada e não tem o poder de voltar para sua aljava. Pois quem tu abençoar, eu abençoarei. Quem tu amaldiçoar, eu amaldiçoarei. E quando eu trago o poder da bênção geracional para dentro da nossa casa, Jacó tem nas mãos a bênção dos netos e dos filhos. Capítulo 47, verso 10, se estiver no projetor, ele não direciona a bênção a Faraó. O texto apenas diz que ele abençoa a Faraó e deixa a sua presença, a sua corte. Não é uma bênção direcional. Tu vais ser próspero ali, tu vais governar ali, é esse o tempo do teu governo. Não, é uma bênção lançada que a Bíblia não nos dá o seu direcionamento. Eu não sei se por sabedoria ou por propósito, Jacó não abençoa a Faraó com bênção direcional, mas apenas a bênção patriarcal. Porém, quando ele chama os seus netos e os seus filhos para abençoar, Jacó sabe, me escute por favor, me escute. Jacó sabe que a bênção não é apenas um gesto simbólico, mas é uma transferência espiritual. É como se o pai ou o vô tivesse ou colocasse o neto e o filho em um futuro que ainda não existe, mas já está estabelecido pela eternidade. Quando um pai decide abençoar um filho, ele está se comprometendo à responsabilidade direta do futuro de quem é abençoado por ele. É por isso que no capítulo que lemos diz que Jacó pede para que seus filhos sentem à mesa, para que eles vos abençoem o que vai acontecer nos dias que virão, pois ele sabe que tudo que ele falar naquela mesa serve como um futuro escrito em um destino que ainda não existe. Quando Jacó abençoa os seus netos e filhos, Jacó está deixando bem claro: que Deus fez comigo, também fará contigo. Escute, quando Jacó vai abençoar os futuros dos netos e dos filhos, ele sabe que os céus está coletando tudo que ele falar, pois tudo que ele dizer hoje aqui servirá para uns dias que estão por
E eu gosto dessa ideia, pois Jacó sabe que Deus já está no nosso futuro, e tudo que for tratado no presente tem o poder de transformar vamos irmãos, o futuro. É por isso que Jacó tem que ter muito cuidado com a bênção dos netos e com a bênção dos filhos, pois ele não está apenas pronunciando palavras, ele está ativando destinos, abrindo caminhos, liberando proteção, provisão, direção, autoridade, provimento. Ele sabe que está sobre ele a responsabilidade do futuro dos filhos. Eu não sei aonde a nossa geração perdeu o costume, o hábito bíblico de filho pedir bênção a pai. Eu particularmente, pastor, com 33 anos completos, casado há quase 10 anos com aquela linda mulher que está ali, com uma filha de 5 anos de idade, todos os dias da minha vida que tenho consciência, não teve um deles que eu não tive o privilégio de pedir ao meu pai e à minha mãe a bênção, pois a bênção apenas não é apenas algo simbólico, é algo divino e é algo bíblico. É por isso que Jacó primeiro vai chamar os seus netos, capítulo 48 de Gênesis, quando a Bíblia diz que ele chama os seus netos, pastor Robson, ele vai, ou a Bíblia vai nos dar uma informação significativa. Primeiro, Jacó já está com 147 anos, avançado em idade. Segundo, os seus olhos já estão escuros. Quando ele abençoa a Faraó, ele abençoa com 130 anos, pois ele abençoa quando entra no Egito. Entre o capítulo 47 e o 48 passaram-se 17 anos. Eu gosto desse paradoxo de Jacó e de José, pois Jacó cuidou de José por 17 anos, e Deus vai dar a José o poder de cuidar de seu pai por 17 anos. Será que você não está entendendo que tudo que você plantou na vida dos filhos, Deus fará os filhos colher sobre a sua história, diz o Senhor? Mas calma. Quando ele faz 147 anos, diz-nos a Bíblia que ele está quase cego, não está completamente, mas ele já tem dificuldade de discernir pessoas. É então que ele vai preparar a mesa, chamar José, e que José traga os seus 2 netos para ele abençoar. O mais velho, primogênito de José, é Manassés, o mais novo de José é Efraim. É então que a Bíblia diz que José, vendo a dificuldade visual de seu pai, vai colocar Manassés debaixo da mão direita do patriarca Jacó, pois ele sabe que a mão direita é a mão da bênção, é a mão da primogenitura. Vai colocar Efraim do lado da mão esquerda, que teologicamente falando é a bênção secundária, não deixa de ser bênção, mas não é o mais excelente. Jacó, no ato de abençoar o futuro dos netos, a Bíblia diz que quando ele vai colocar as mãos, quase cego, ele vai cruzar as mãos. Ele vai pegar a mão da primogenitura e colocar na cabeça do mais novo. Ele vai pegar a mão da bênção secundária e colocar na cabeça do mais velho. É o texto sagrado que diz que isso pareceu mal aos olhos de José. José vai dizer: pai, o Senhor fez errado, eu acho que a tua visão terrena está embaçada demais. O mais velho é Manassés e não Efraim. É então que Jacó vai dizer: de bênção terrena, de administração terrena tu entende, José, porque Deus te deu sabedoria, mas de bênção espiritual quem entende sou eu, teu pai Jacó. O menor será maior do que o maior. Não entendi? O maior servirá ao menor. Eu não falo pelo presente, eu falo para um Deus que já está no futuro. Se hoje o Efraim serve a Manassés, amanhã é Manassés que vai servir Efraim. Será que eu tenho alguém que entende e recebe esta palavra?
eu gosto disso. É que Deus nos dá algumas ordens, é que Deus libera algumas palavras sobre nós, que hoje a gente diz: rapaz, será que é possível? Será que Deus falou, acertou no que me disse? Será que Deus não me errou o endereço? É Jacó nos ensinando que se Deus falou algo a nosso respeito, e se Ele começou a boa obra, Ele é fiel para terminá-la. Será que eu tenho alguém que levanta as mãos para receber esta palavra? Deus já está no teu futuro, Deus já está onde você não está, Deus já está na cadeira que você vai sentar, Deus já está na mesa que você vai governar, Deus já está no púlpito que você vai pregar, Deus já está no microfone que você vai cantar, Deus já está na empresa que você vai administrar. Então pega esta palavra. Calma que quando ele abençoou os netos, chegou a hora mais importante da vida de Jacó: abençoar os filhos. E me escute, pais, os pais que estão aqui, muito cuidado quando proferirem palavras sobre os seus filhos. Está sobre a responsabilidade de vocês o futuro daqueles que foram gerados a partir de vocês. Jacó senta os 12 na mesa, pastor Robson. Eu quero que você desenhe isso. Hoje eu não vou ter tempo de ministrar de fato como queria, não por conta do horário, meu pastor, é porque a extensão da revelação profética de José e Jacó é muito grande. Eu já estou garantindo a minha agenda, você não está entendendo, né? A minha agenda, mas tudo bem, você não deu glória a Deus porque não é para você a agenda, né? Mas vamos lá. Então Jacó senta os 12 na mesa, é a última conversa, depois dali Jacó morre. É o último momento de pai para filho. Eu não quero que você veja Jacó como patriarca, o homem que lutou com anjo, o homem que atravessou o deserto, o homem que venceu Labão, o homem que enriqueceu, o homem que foi honrado por Deus. Não, Jacó é pai. E naquela mesa, Jacó ali não é apenas um profeta ou um patriarca, ele é um pai. Ele vai sentar os 12 na mesa. A Bíblia diz que do maior ao menor, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Aser, Naftali, Gade, José e Benjamim, todos sentem na mesa, porque eu vou anunciar o futuro de vocês. Ele vai estender as mãos: José, tu serás um ramo frutífero, tudo que tu fizer e administrar frutificará. Tu serás como uma árvore plantada junto às torrentes de águas, nunca secará o teu ramo, e nunca ficará ou nunca crescerá abrolhos no teu trigo. Escute, ele vai olhar para o seu filho mais novo, Benjamim, e vai dizer: Benjamim, és o meu mais novo. Capítulo 48. É o menor, mas lutará como gigante. Tu é pequeno na terra, mas grande diante de Deus. Ele vai olhar para o seu filho Naftali e vai dizer: tu és como uma gazela solta, rápida e graciosa. Tu serás livre e terás o poder da comunicação sobre a tua casa. Gade, tu és aquele que é ferido, mas reage e será um grande vencedor. Judá, sobre ti eu profetizo que o trono real não se arredará de ti. Escute, os 8 primeiros filhos Jacó abençoou. Aí chegou a parte de abençoar os 4 últimos: Rubem, Simeão, Levi e Dan. Ele vai olhar para Rubem e vai dizer: Rubem, tu és o meu primogênito. E quando ele vai abençoar, pastor Robson, o pai Jacó vai se lembrar que em um passado, próximo ou não, Rubem pegou com uma de suas concubinas e também esposa, e abriu uma ferida no coração do pai. Uma atitude irresponsável do filho abriu uma ferida na maturidade de um pai que governa. Então Jacó vai se lembrar no ato de abençoar, vai dizer: Rubem, tu és até o meu primogênito. Olha o que um pai vai dizer para o filho: mas serás inconstante como as águas.
será arrancado da tua cabeça a tua coroa, e tu não serás o mais excelente. Escute, por favor, pais, não liberem palavras sobre a vida dos seus filhos, de feridas sobre vocês que ainda não foram curadas. Jacó está reconstruindo um passado para destruir um futuro. Ele está dizendo: na hora que eu fui te abençoar, eu me lembrei que você errou, e pelo fato daquela ferida não ter sido curada, eu amaldiçoo o teu futuro, Rúben. Tu és o meu primogênito, mas não será o mais excelente. Tu és o meu primogênito, mas perderá a coroa da cabeça. Tu és o meu primogênito, mas tu serás inconstante e impetuoso como as águas. Simeão e Levi são parecidos. É a única bênção ou antibênção que uma só vai servir para os dois. Chegue os dois, um do lado do outro. Vocês são até zelosos, mas não zelo bom. Ele, quando vai abençoar, ele se lembra, pastor, que Simeão e Levi fez uma chacina com um rapaz que quis casar com sua irmã, mas começou de forma errada, mas se redimiu, e ele não redimiu. Ele vai se lembrar que Simeão e Levi têm sangue nas mãos. Vai dizer: olha, vocês são sanguíneos, temperamentais. Aonde estiver o nome de vocês, eu determino que violência e sangue serão lembrados. E tem um detalhe: vocês serão espalhados sobre a terra, não terão lugar para ficar, morar e chamar de seu. Dan, tu governarás. Olha o que um pai vai dizer para o filho: mas não como leão, governarás como serpente. Tudo que tu conquistar e administrar será por meio de trairagem, sabotagem. Forte é o cavalo e tu derrubarás, não pela frente, mas pelo calcanhar. Jacó abençoa 8 e amaldiçoa 4. Só que o segundo texto que lemos, quem está abençoando os filhos de Jacó não é ele, é Moisés. Jacó abençoou os filhos para entrar no Egito. Moisés está abençoando os filhos para entrar na terra prometida. 440 anos depois, Moisés está prestes a morrer. Ele diz: juntem-se comigo, filhos de Jacó, para que eu possa vos abençoar antes de morrer. Ele vai pegar os papiros de Jacó e vai dizer: olha, José, teu pai disse que tu seria ramo frutífero, e eu digo sobre ti: tu continuarás sendo ramo frutífero. Ele repete a bênção de 8. Tudo que Jacó falou sobre os 8, ele repetiu. Agora chegou de abençoar os 4 que Jacó amaldiçoou. E eu creio que esta noite é uma noite de cura geracional. Moisés vai olhar para Rúben e dizer: Rúben, um pai ferido abriu uma ferida sobre o teu futuro. Ele disse que tu serias como as águas inconstantes. Teu pai arrancou de ti a coroa da cabeça. Teu pai disse que tu não serias o mais excelente. Teu pai disse que tu serias a vergonha da primogenitura, mas sobre ti eu quebro essa sentença sobre a tua cabeça. Eu estou pregando para quem crê que Deus quebra a sentença. Jacó falou por feridas, eu falarei por graça, Rúben. Jacó falou por passado, eu falarei por futuro. Elivelto, é como se Moisés estivesse dizendo, pastor Robson: Jacó reconstruiu o passado para destruir futuro, mas eu destruí o passado para reconstruir futuro. Não entendi, Elivelto. As feridas reconstroem o passado para destruir o futuro, mas a graça destrói o passado para reconstruir o futuro.
Eita. Se você não pegar isso aqui, eu prometo que eu vou ficar careca de raiva de você. Rubem, teu pai disse que tu não viverias, teu pai disse que tu morreria, mas eu determino, se quiser estar no capítulo 33, verso 6, você vai viver, você vai viver, você vai viver. Viva Rubem. Eu queria que você tocasse na mão de alguém e dissesse assim: o teu pai queria que tu morresse, mas você vai viver. O teu passado queria que tu morresse, mas você vai viver. Não entendi, Elivelto. A graça não devolveu a primogenitura, a graça não devolveu o olho para cá, a coroa na cabeça, a graça devolveu o desejo por viver. Será que você pode levantar uma de suas mãos? Eu quero que você grite para todo o Osório de Paiva escutar: fui ferido, mas estou vivo. Diga isso. Me caluniaram, mas estou vivo. O meu passado não é um dos melhores, mas estou vivo. Eu não vivo do que o passado determinou. Eu olho para o futuro e vejo Cristo no meu futuro. A voz de Jacó fala no Egito, a voz de Moisés fala no deserto. A voz de Jacó é a voz do pai biológico, a voz de Moisés é a voz do pai espiritual. A voz de Jacó é a voz da carne, a voz de Moisés é a voz da graça. Será que você consegue receber esta palavra? Eu estou pregando para filhos aqui que hoje são pais. Eu estou pregando para mulheres aqui que um dia foram filhas. Eu estou pregando para homens aqui que um dia foram filhos e hoje são pais. E você sabe o que você passou, você sabe o que você enfrentou. Não tinha provisão, não tinha amor, não tinha afeto. Você recebeu o pior do seu pai, mas você não deixa isso passar para os seus filhos. Sabe o nome disso? É graça. É graça. Não entendi, Elivelto. A dor chegou até a mim, mas meus filhos não receberão a dor de mim. A dor chegou até eu recebi dor, mas não transmiti dor. Eu recebi perda, mas não transmiti perda. Eu recebi ausência, mas não transmiti ausência. Será que alguém recebe esta palavra? Uma de suas mãos. Eu te abençoo para que tu não fiques preso nas palavras do teu passado. Jacó te conhece a partir do nascimento, mas Deus conhece bem antes de você nascer. Teu pai te deu o nome, mas quem te deu a vida foi Deus. E não, eu vou profetizar de olhos abertos, sem medo de errar. Você não vai repetir as feridas do seu passado. O ciclo da maldição encerra em você. O ciclo da maldição acaba em você. O ciclo da ausência acaba em você. O ciclo da perda acaba em você. O ciclo da falta de amor acaba em você. Você foi um filho ferido, mas representa um pai que foi sarado pela graça. Me escute, eu falo isso com propriedade. Esses dias, a minha esposa disse: Elivelto, já está na hora de comprar as coisas da nossa filha Águia. E quem nos conhece sabe que vivemos por fé, sabe que vivemos porque Deus tem nos ajudado. Ela disse: agora, eu digo, vamos para o centro comprar as melhores coisas para minha filha. Eu comprava de um lado, ela comprando de um lado, eu chorando do outro. E ela sem entender, eu disse: pode comprar o melhor. Ela quer essa bolsa, eu digo, compre. Ela quer isso aqui, compre. O sonho da minha pequena Águia era ter uma bicicleta, coisa que eu queria ter quando era filho e não tive, porque o meu pai sempre foi ausente. O meu pai biológico, talvez eu tive duas pequenas conversas com ele, se não me lembro. Eu não tenho na minha memória lembrança da paternidade dele. Eu não tenho na minha memória as vezes que ele foi na escola tentando me dar uma ajuda, um reforço. Eu não tenho na memória as vezes que eu precisei de um conselho de meu pai biológico e eu não achei. Sempre fui muito solitário, sempre fui muito sozinho. E quando eu disse para ela: compra o do melhor, faz o do melhor. Ela quer uma bicicleta, vai custar parcela, vai, mas uma hora a parcela acaba e a bicicleta continua. Elivelto, eu não estou entendendo. Eu recebi ausência, mas não transmiti ausência. Eu recebi. Eita, será que você consegue receber esta palavra? Deus vai curar você, para que os que vêm a partir de você não nasçam com feridas.
Quem é pai aqui, levante a mão. Foi difícil ou não foi o seu passado, irmão? E por que é que você não deixa o seu filho passar a mesma coisa? É porque é uma palavra no céu liberada. Simeão e Levi, teu pai disse que vocês eram violentos. A bênção de Levi, eu vou pregar no outro culto que o pastor vai me chamar. Simeão, vou garantir a segunda agenda, né? Levi e Dan, eu prego no outro culto. Ele abençoa Rúben, Levi, Dan. Aí chegou na hora de abençoar Simeão. Jacó amaldiçoou Simeão e Levi juntos. Mas quando Moisés foi abençoar, ele abençoou separadamente. Ele disse, olha o que foi que ele disse: Levi, teu urim, teu tumim será força e poder. Dan, teu pai disse que tu governarias como uma serpente, mas eu te digo que tu governarás como um leão que salta de Bazã. Só quebrando a sentença. Quando ele termina de abençoar Dan, faltava Simeão. Mas o texto encerra a bênção de Moisés. Eu disse: Deus, e Simeão, que recebeu a mesma sentença de seu pai ferido junto com Levi? É por isso que a Bíblia responde a Bíblia. É simples. A Bíblia responde a Bíblia. Eu disse: e Simeão? Vai continuar na maldição? Eu disse: Deus, será que o silêncio de Moisés é omissão? Será que Simeão não tem entrada pela porta da graça? Isso você só vai entender a graça, irmãos, quando tiver uma verdadeira intimidade com a palavra de Deus. Quando foi abençoar Simeão, Moisés se silenciou. Eu disse: pronto, Moisés foi omisso, acabou. Simeão vai viver debaixo do jugo de seu pai, das feridas não curadas, dos traumas não tratados. Só que se lembra o que Jacó disse sobre Simeão e Levi: vocês serão dispersados, não terão lugar, vocês serão espalhados na terra. Aí quando as tribos arrumaram a terra, Simeão está debaixo de um decreto falido de Jacó, uma antibênção de seu pai. Quando as tribos foram espalhadas, cada um teve o seu cantinho. Simeão precisava ser dispersado para algum lugar da terra. Ele poderia ter sido dispersado para Zebulon. Zebulon abraçava. Ele poderia ter sido dispersado para Naftali. Ele poderia ter sido dispersado para Levi. Mas adivinha onde foi que o céu dispensou ele? Agora, se tu não der um glória a Deus, você não está nesse culto. Vai para onde, Simeão? Eu fui dispersado para a tribo de Judá. Não, você não entendeu? Meu pai me espalhou para a morte, mas Judá me recuou. Não, calma, eu vou falar devagar para ver se você entende. O que Jacó excluiu, Judá abraçou. O que Jacó rejeitou, Judá trouxe para perto. O que Jacó não quis, Judá quis. O que Jacó amaldiçoou, Judá. Não, você não está nesse culto, você não está nesse culto, você não está nesse culto. Eu estou lhe dizendo que nada acontece por acaso. Você está morando justamente onde Deus quer que você more. Você congrega onde Deus quer que você congregue, porque quando Jacó te excluiu, Judá te abraçou. Judá te abraçou. Você pode levantar as mãos e fazer aquele barulho que o inferno não gosta. E só quem foi abraçado por Judá sabe o peso que isso tem. Só quem precisou de Judá sabe o quanto é bom ter um Judá. Só quem não tinha credibilidade nenhuma, mas Judá viu em você alguma coisa. Quando ele cai em Judá, Moisés dá o decreto. E
E olha que forte. O que teu pai tentou fazer com você para maldição, Deus transformou em bênção. Eu acho que você não está nesse culto. Eu queria, pastor, ter esse saculejo que a pastora tem. O senhor tem para pregar, para me dar um brado aqui, mas eu não tenho voz para isso. É por isso que eu vou falar vagarosamente de novo. O que Jacó planejou para maldição, Deus converteu em bênção. Não, você não está nesse culto. Eu quero profetizar como um pai nesta noite. Você pode levantar as suas mãos, pode fazer a faculdade, porque Deus vai te honrar. Pode bater o martelo, porque Deus vai abrir a porta. Pode colocar o currículo, porque Deus vai fazer entrar. Eja agora que eu sou o Senhor e não há outro Deus comigo. Eu firo, eu mato, eu dou a vida, eu tiro a vida, e não há quem possa escapar das minhas mãos, diz o Senhor. Operando Deus, quem impedirá? Há um ano de honra na tua vida, diz o Senhor. Você pode ficar de pé e decretar isso comigo? Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão. Declare isso. E eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo o quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Levante as mãos e declare. Eu só vejo a glória e percebo o quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele. Você pode declarar isso com força, diga Ele me amou. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando eu penso. Nós somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar
de graça nos atraia. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Cante isso, cante com força, declare. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Eu não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando eu penso que Ele me ama, me ama, me ama, Ele me ama, me ama, me ama, Ele me ama, me ama. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção. Eu sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então eu vou levantar, então vou levantar e louvar, pois tudo que tem